Abra a tua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 9, versos do 28 seguinte. Lucas 9, 28 seguinte. Fique atento ao que Deus vai falar com você nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: aproximadamente 8 dias depois de dizer estas coisas, Jesus tomou Pedro e João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram brancas e resplandecentes. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, eles viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Aconteceu que, ao se afastarem de Jesus, Pedro, sem saber o que dizia, falou: Mestre, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, umas para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma nuvem que os envolveu. Ficaram com medo e, ao entrar na nuvem, dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus. Eles vão projetar o tema e eu gostaria que você lesse comigo. Deus diz: ouçam. A quem nós devemos ouvir? Ao Senhor Jesus. Esta passagem que nós acabamos de ler é uma passagem que nós conhecemos por transfiguração, onde tem 2 personagens importantes que aparecem no momento da transfiguração: Moisés e Elias. Aqui tem uma coisa importante, irmãos. Moisés é o representante das leis e Elias é o representante dos profetas. E aqui tem um sentido muito profundo. As leis e os profetas do Velho Testamento dobram-se diante do testador do Novo Testamento. Aqui está dizendo assim, inclusive eu vou parafrasear para ficar mais fácil. Quando Pedro, ele vê os 2 personagens junto com Jesus, na hora ele fica tão maravilhado que ele fala: olha, vamos colocar 3 tendas aqui, um para Moisés, um para Elias, um para Jesus. E do alto do céu tem uma voz que vai fazer uma correção. Ele vai dizer assim, vou parafrasear: olha, Moisés teve sua importância e a sua voz, Elias teve a sua importância e sua voz, mas agora a importância e a voz está no meu filho amado. E vem uma voz do céu que diz: ouçam-no. Eu quero dizer para você que a nova aliança tem uma voz: é Jesus de Nazaré. Posso ouvir um glória a Deus aí? Olha, Moisés e Elias, o Velho Testamento, cumpriram a sua função. Eles tiveram importância, mas o Novo Testamento, ele tem uma voz. E não sou eu que está dizendo para você ouvir, é o próprio Deus que está dizendo: ouçam. Irmãos, nós podemos ouvir essa voz de 2 formas. Existe uma palavra que nós conhecemos, que diz que nós somos cristãos. Cristão é alguém que segue uma doutrina. A Bíblia é a palavra de Deus, uma igreja interpreta e aplica aquela doutrina. Aquele grupo de pessoas que segue essa doutrina são chamados de cristãos. Mas aí tem 3 vezes que é citada essa palavra na Bíblia. Mas tem uma segunda forma de seguir ao Senhor Jesus, e é como discípulo. Discípulo é alguém que segue uma pessoa. Olha que coisa incrível, ó. Cristão segue uma doutrina, discípulo segue uma pessoa. E aqui neste texto
a pessoa é Jesus. Então tem uma orientação para mim e para você. Deus está convidando para nós sermos discípulo. E um detalhe importante: aparece mais de 200 vezes na Bíblia a palavra discípulo. Repete comigo: eu quero, a partir de hoje, ser um discípulo. Eu quero ouvir a voz do meu Senhor e o meu Salvador. Quem aqui está disposto a seguir essa voz, realmente viver isso? Porque preste atenção, a minha ministração não é para falar mal de nenhuma denominação, mas existem denominações cristãs que elas têm uma interpretação e acabam se tornando seitas. Elas estão lá, eles são cristãos, mas você olha a vivência e fala: isso não condiz com o Evangelho. Quando nós se tratamos de discípulos, aqui não está ligado a uma placa, aqui não está ligado a uma denominação, está ligado a uma pessoa que segue o Senhor Jesus, e quando olham para ele, diz: este é discípulo de Jesus Cristo. É este o chamado que nós temos nessa noite. Isto é a voz de Deus dizendo: ouçam. Quem quer aqui ouvir a voz do Senhor? Então eu vou pegar um outro texto, Mateus 5, do 43 ao 48, que Jesus então está dizendo para nós: vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie ao seu inimigo. Mas eu digo, olha a voz agora, ó, a voz do Senhor Jesus: eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem vocês, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está no céu, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus, sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e injustos. Portanto, se vocês amarem aqueles que o amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que farão demais? Até o gentio age assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Vamos dar uma salva de palmas a Deus. Eu vou fazer um comentário só a título de curiosidade. Você sabia que o que está escrito no Velho Testamento só é válido hoje se ele repetir no Novo Testamento? E aqui é fácil de explicar isso. Olha o que Jesus diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito, está lá no Velho Testamento: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, olha a voz da nova aliança. Então estava escrito uma coisa lá. O tempo da lei de Moisés, de Elias, passou, tiveram a sua importância. Mas agora na nova aliança, eu digo. E aqui então é importante nós nos atentarmos, porque o que o Senhor está dizendo é o seguinte: o que eu disser é o que vale. É mais ou menos assim, está escrito isso, mas o que eu digo agora é o que passa a valer a partir de agora. Quem está entendendo diz amém. E aqui tem uma coisa importante para nós. Nós temos que tomar cuidado, que às vezes a gente ouve palavras, ouve pregações que parece com a Bíblia, parece, mas não é. Tem umas pregações que falam: você pode, você consegue, você é vitorioso, e o cara é torto de moral. O camarada está vivendo fora da presença do Deus, e o cara está falando: você é vitorioso, e nego grita: glória a Deus. Parece com Bíblia, mas não é Bíblia. E nós temos que tomar cuidado com isso. Hoje em dia, eu não quero nem falar mal de ninguém, é coach, é influencer, e influencia, mas tem vida fútil. Fala uma coisa que não está vivendo, prega o que não tem no coração. Por isso que a gente tem tanto cuidado com quem sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus.
Por isso que nós gostamos que quando o pregador vem aqui, ele fala da vida dele. O pastor Ricardo Batarsi esteve aqui nos últimos dias. Vocês viram que coisa gostosa? Ele prega, ele conta a história e ele coloca a vida. Eu não tenho que temer quem coloca. Por quê, pastor? Porque quem está vivendo não tem como ficar fora, porque é nossa vida que fala. Posso ouvir um amém? Bom, vamos entrar no texto. Tópico de número 1. O Senhor Jesus está dizendo: amem os seus inimigos. Lê comigo. Amem os seus inimigos. Está dizendo assim no 43: vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, a nova aliança vai dizer, o novo testador vai dizer, mas eu digo, amem os seus inimigos. Irmãos, isso aqui é muito importante. O que Jesus está querendo dizer? Que um discípulo do Senhor Jesus não odeia ninguém. Um discípulo de Jesus não mata ninguém. Ah, mas nós não matamos, pastor. Não. 1 João 3,15 vai ter uma revelação. Lê comigo. Quem odeia o seu irmão odiar já está matando. Então, se você crê em Cristo e é discípulo de Cristo, não tem jeito, não pode odiar ninguém. Quem entendeu diz amém. Agora lembra na sua sogra aí, no seu ex-patrão, lembre em alguém aí. Nós precisamos entender, se é discípulo só, você não tem direito de odiar ninguém, porque o nosso mestre, o nosso Senhor está dizendo, não podemos odiar ninguém. Eu vou lembrar a gente tem muito esse negócio de placa, né? Sai uma pessoa da nossa igreja, parece que deixa de ser irmão da gente. Saiu da igreja, a gente se vê na rua, nem cumprimenta mais. É assim? Às vezes a gente tem um amor tão grande pela igreja, porque trocou de placa, deixou de ser irmão. Olha, tem que tomar cuidado. Nós não temos direito de deixar de amar essas pessoas. Outro dia teve um casal, eles vieram de uma outra denominação e se tornaram membro aqui. Mas eles vieram, eles já conheciam a comunidade, e eles vieram e trouxeram um problema familiar, e um problema relativamente grave. Levou um tempo para a gente conseguir ajudar, consertar, e terminado de resolver o problema, 4, 5 meses depois, quando o problema acabou, eles voltaram para uma outra denominação. Então foi nítido, eles vieram para cá só para resolver o problema. Quando terminou, eles foram para outro canto. Aquilo deu uma indignação. E quem é discípulo não pode, não tem como falar nada. Até os inimigos você tem que amar. Imagina essas pessoas que às vezes são motivação errada. Eu não sei se você tem problema com alguém, mas eu quero te convidar, como discípulo do Senhor Jesus, dizer assim, ou você muda o seu coração, ou você perde a presença do teu Deus. Ou você tira do seu coração esse desviozinho aí, que diz que odeia alguém, e tem pessoas que odeiam. Eu lembro quando nós perdemos nossa filha, eu já falei, antes de enterrá-la, do lado do túmulo, a vontade que eu tinha era de matar o cara que tinha se envolvido com a minha filha. E do lado do túmulo a voz de Deus diz: perdoa o rapaz, porque do mesmo jeito que ele precisa da sua misericórdia, a sua filha precisa da minha. E eu do lado do túmulo ali, para enterrar minha filha, a vontade que eu tinha era de matar o cara. Eu estou sendo sincero, a vontade era de matar. Perder uma filha na condição que nós perdemos é uma loucura. E de novo a voz repetiu audível para mim: perdoe o rapaz, porque do mesmo jeito que ele precisa da sua misericórdia, ela precisa da minha. E do lado do túmulo eu tive que dizer: eu perdoo este rapaz. É uma decisão. Eu perdoo esse rapaz.
30 dias depois ele me ligou, pedindo perdão, nós conversamos. 3 anos depois a gente se encontrou e se abraçou. Mas o perdão, a decisão do perdão foi dada antes de enterrar minha filha. Pastor, por quê? Porque cristão não tem duas vozes, é uma só. Perdoa, perdoa. Eu conheço pessoas de igreja que não conseguem perdoar o pai e a mãe. Eu conheço pessoas de igreja que não conseguem perdoar o genro. Eu conheci uma senhora que um dia falou: quero ver meu genro morto numa sarjeta. E eu disse: olha, a senhora precisa se converter. Ela ficou nervosa comigo, falou: tenho mais de 20 anos de caminhada. E eu disse: você não conhece Deus. Porque é claro a Bíblia, se você odeia, você é um assassino. E o assassino não tem parte na vida eterna. Não é fácil ser cristão. Quem entendeu diz amém. Tópico de número 2: orar por aqueles que nos perseguem. Deixa eu explicar um pouco sobre oração. Oração é desconectar-se da terra e conectar-se no céu. Oração é tirar o lixo que tem dentro de nós e conectar-se com Deus e ouvir a voz de Jesus. Eu cheguei agora há pouco na igreja, eles estavam ensaiando, estava um pouco alto, eu não consegui me conectar com Deus, fui lá na sala sozinho. Por quê? Porque eu preciso me desconectar disso aqui, eu preciso elevar minha oração ao céu, e eu não posso ficar preso a um barulho, eu não posso. E o que eu quero dizer? Nós precisamos ouvir a voz do Senhor Jesus. E aqui Jesus está dizendo assim: olha, quando você desconectar da terra e você conectar no céu, ora por aqueles que perseguem. Eu vou fazer uma perguntinha: alguém aqui ora pelo nosso Superior Tribunal Federal? Oh, Xandão, outro dia eu fui orar, eu estava indignado. Você acredita que quando eu estava indignado, Deus falou comigo: ora por o cara. E eu disse: Senhor, o cara merece. Não posso falar, não vou preso. Senhor, camarada, eu sei, por isso que eu já nem falo nada. É santo, santo. Senhor, mas Senhor, ora, pensa na política brasileira, pensa na nossa autoridade. E o que a Bíblia está falando? Tem que orar por eles. Irmãos, você está pensando que ser cristão é fácil? Não é fácil não, mas o cristão, o discípulo de Jesus, não segue o curso deste mundo. Se você ajoelhou e lembrou que tem que orar por aqueles que te perseguem, o senhor tem que chegar a lembrar deles e falar: Senhor, misericórdia desse país, Senhor, muda essas pessoas. Dá vontade de falar mata, mas Senhor, muda essas pessoas. Senhor, toma conta, converte. Quem aqui se compromete a orar pelo nosso país e pela nossa política brasileira? Vamos dar uma salva de palmas a Deus por isso. Irmãos, isso é muito sério. Eles falaram assim: vão gravar essa pregação. Eu falei: é bom não gravar não, essa pregação ninguém gosta de ouvir. Deixa para gravar outra que alega. Mas isso aqui é muito sério. Mas irmãos, nós precisamos entender que cristão não dá o troco, que cristão não deseja a queda de ninguém. Quando você for mandado embora do seu serviço e você sair com raiva do seu patrão, você não tem nem direito de falar mal dele. Você tem que orar por aquele bendito. Quando você sair da igreja do seu pastor, meu fofinho querido Ademir, você tem que bendizer o seu pastor. Amém, irmão? Amém? Mas pastor, aquele camarada, meu querido, a Bíblia não te dá chance. Tem que falar: Senhor, abençoa aquele homem, abençoa aquela pessoa, abençoa aquele bendito. Olha, eu brinco com essas piadinhas de falar mal de sogra, mas eu tenho que confessar: eu amo a sogra da minha mulher. Eu amo a sua sogra. Eu amo a sogra da minha mulher. Meu Deus, como eu amo a sogra dessa mulher. O cristão não tem direito nem de brincar contra a sogra.
Nós precisamos entender, irmãos, isso aqui é muito sério. Nós precisamos entender que nós precisamos orar por esse país, orar pela política brasileira. Isso é sério, irmãos. Sabe por que eu estou falando isso? Eu estou preparando essa pregação e Deus está falando no meu coração. O Brasil hoje, a gente olha tanta coisa errada, tanta coisa maldita, que a gente tem vontade de falar assim. Não pode, irmãos. É para os nossos filhos, os nossos netos é que vão herdar o país que você vai deixar. É o seu neto que vai viver aquilo que você semeou. E nós precisamos, se não dá para mudar de um jeito, nós precisamos mudar através da oração. Nós precisamos orar mais por esse país. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Olha, não quero falar em política não, pelo amor de Deus. Mas nós devemos se preparar para as próximas eleições. E começar a partir de agora a falar para Deus: Senhor, intervenha, coloque a sua mão, ajude esse país, tem misericórdia, sem olhar para A ou B. Não olha para o A e nem para o B, nem para PL nem para PT. Olha para Jesus e ouça Jesus. E ouvindo Jesus, ore por esse país. Amém, irmãos? Isso aqui é muito sério. Mas pastor, como é que eu posso lembrar de um cara daquele, aquele carecão lindo, e eu vou orar? Quando eu lembro deles, eu penso no Marcelo, que é careca, o Carlito e o Jonathan. Aí eu lembro desses três e eu falo: esses três irmãos abençoados. Todos os carecas são abençoados em nome de Jesus, porque eu amo esses irmãos carecas dessa igreja. Aliás, é os carecas mais lindos que tem nessa cidade, que esses meus irmãos aqui. Agora nós precisamos, brincadeira à parte, nós precisamos entender: isso aqui é sério. Se é discípulo, filho, sou. Ore pelo teu país. Aqueles que nos perseguem. Você entendeu? Dê uma salva de palmas a Deus aí. Mateus 5,45. Projeta primeiro o tópico, o tema, por favor. Isso, a passagem. Não, primeira passagem. Vamos ler? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no... Preste atenção nisso aqui. Jesus está orientando a ter uma atitude para que nós possamos ser filhos do Pai que está no céu. E o tópico 3, eles vão projetar, vai dizer filhos de Deus. O que significa isso, pastor? Preste atenção, isso aqui é muito simples. O diabo é o pai da mentira. Repete comigo: o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, Deus é o pai da verdade. Certo? Amém? O seu dia a dia, qual escolhe? Qual desses dois você escolhe para viver? Quem que você, no seu dia a dia, você escolhe para ser o seu pai? Aquele que é o da verdade ou aquele que é o da mentira? Quem aqui vendeu um carro usado aí nos últimos tempos? Alguém vendeu um carro usado? Adão vendeu, Pedro vendeu. Quando você foi vender, tem mais um irmão que vendeu. Quando você foi vender o carro usado, você procedeu como filho da verdade, ou você vendeu um carro fundido falando que ele estava bom? Estou brincando, tá, gente? Quando você vai fazer algum negócio, com quem você se assemelha? Com qual pai você escolheu? Porque tem muitos cristãos, e eu já vi isso, vender um carro fundido para o irmão da igreja e falar: isso aqui Deus vai te abençoar, irmão. E o cara sabia que estava fundido, vendeu enganando o irmão, ainda usou o nome de Deus, falou: isso vai te abençoar. E aí ele escolheu o pai errado e achou que estava fazendo uma coisa boa. E aqui, irmãos, pastor, por que o senhor está falando isso? Porque as nossas atitudes
demonstram quem nós escolhemos para ser o nosso Pai. Eu vou fazer um comentário. Quando a cidade de Bataguaçu olha para essa igreja, qual dos pais a cidade olha que essa igreja tem? Deus, que realmente é uma igreja verdadeira, ou fala aquele povo lá tudo é mentiroso? Vocês sabiam que uma das coisas que mais me impactou, eu já falei isso, eu vou repetir, quando eu saí da renovação carismática católica e eu vim para a igreja evangélica, o que mais me impactou e me fez eu parar num psiquiatra, é porque lá na denominação católica é uma igreja com bastante problema doutrinário. A denominação evangélica é uma igreja com poucos problemas doutrinários. Só que lá na denominação católica, a gente tinha um grupo na fazenda, foram pessoas selecionadas, separadas, mas era alguém que para levantar de madrugada para orar não tinha preguiça. Um povo reto, temente, pessoal que buscava, era verdadeiro. Aí nós viemos para a igreja, vim para a igreja evangélica. E aí eu me deparei com irmãos que falavam e não era verdade. Um dia uma senhora levantou um falso testemunho de nós, inclusive eu estava envolvido, que eu fiquei impressionado como uma pessoa na igreja tinha coragem de falar aquilo. Eu fiquei impressionado. Então eu vi pessoas que compravam, que não pagavam, que falavam e era mentira, que procedia de uma forma que o Pai não era Deus. E eu disse, meu Deus, eu saí daquela igreja onde tinha tanto problema doutrinário, eu venho para cá, achando que só tem santo, encontro isso. E aí eu entrei em colapso. Fala para quem está do seu lado, ainda bem que você não estava na época do pastor nessa época. Fala, ainda bem que você não participou dessa época. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Porque nós precisamos tomar cuidado com nossas atitudes. O Senhor Jesus está dizendo assim, ó: para que vocês venham a ser filho do seu Pai que está no céu, porque mesmo tendo pessoas boas ou ruins, Ele está fazendo bem para todos. Porque mesmo tendo pessoas que merecem ou não merecem, eles estão fazendo bem para todos. Essa semana eu tive condição de ajudar uma senhora de uma outra igreja. É uma pessoa de uma denominação que não é a nossa e está passando fome com dificuldade dos filhos. E eu disse para minha mulher, tive que ajudar uma pessoa. E ajudei. Mas ajudou uma mulher? Sim, está com criança passando fome, como eu não vou ajudar? Aí podiam falar, mas não é da sua igreja. E daí a pessoa está passando fome, é a mãe, tem filhos com dificuldade. Então nós precisamos entender que você não foi chamado para fazer exceção, tem que ajudar pessoas. Você foi chamado para ser igual a Deus, ser misericordioso. Posso ouvir um glória a Deus aí? Jesus fala, se for fazer bem só para quem te ama, que recompensa tem isso aí? Então Deus está convidando a olharmos com nossos olhos sempre como o Senhor Jesus fez. E aí ele encontrou a samaritana, que era um povo misto, ele teve misericórdia. Ele encontrou a adúltera, teve misericórdia. Ele encontrou Zaqueu, o ladrão, teve misericórdia. Por que você vai ficar fazendo acepção de pessoas? Por que você vai dizer, eu vou ajudar esse que é bom? Não, Deus está chamando para você ser misericordioso, igual Deus do céu. E aí eu vou voltar para me encerrar esse tópico e para o próximo. Nós precisamos pensar assim, como esta cidade, aqui é sério, irmãos, como esta cidade vê esta igreja. E aí teve alguns irmãos, eu não vou falar isso para ficar chamando a atenção de ninguém não, só vou usar aqui. Teve os irmãos que foram para um rodeio o ano passado. Foi o ano passado? Foi o ano passado. E aí o cara gravou, botou na internet e falou assim, esses caras que são lá da igreja do pastor Zacarinho. E gravou os meninos lá e botou na internet, eles são lá da igreja do pastor Zacarinho. Sabe o que eu estou querendo dizer? Que eles estão vendo que os que deveriam ser filhos da luz
não estão iluminando, estão nas trevas. E aí a pergunta é: o que é que você está transmitindo para esta cidade? Quem é o teu pai? Quem entendeu diz glória a Deus. Nós, quando estávamos na igreja católica, e todos nós aqui tenho certeza que a grande maioria passou pela igreja católica, nós condenamos falando mal, porque lá na porta da igreja, no mês de junho, vão vender bebida alcoólica, e nós condenávamos. Mas hoje alguns dos nossos irmãos vão lá na festa beber a bebida católica lá. Que pai que é o teu? Quem é o teu Deus? Antes você falava mal e você saiu de lá e hoje volta para fazer parte daquilo? Quem é teu pai? Quem entendeu diz amém. Tópico de número 4. Eu queria que projetasse a passagem Mateus 5 do 46 ao 48. Diz assim, vou ler bastante: portanto, se vocês amarem aquele que os ama, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, que farão demais? Até os gentios assim agem assim. Portanto, vocês devem ser perfeitos, como é perfeito o Pai Celestial de vocês. Projeto o tópico de número 4. Lê comigo. Precisamos voltar a ouvir Jesus. Pastor, o que Jesus fala? Amem, orem, abençoem. Amem, orem, abençoem. Amem, orem, abençoem. Amem, orem, abençoem. Repete comigo. Amem, orem, abençoem. Ele não está falando para amaldiçoar, para murmurar, para criticar. Ele está falando: amem, orem, abençoem. De novo, amem, orem, abençoem. Mateus 6, 22. Mateus 6, 22. Lê comigo. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo é bom. Só que se os seus olhos forem ruins, você só vê porcaria. E o pior que o ser humano, ele gosta de ser urubu, ele gosta de enxergar carniça. O ser humano, ele gosta de estar enxergando coisa ruim. Vou dar um conselho de pastor para você: quando olhar para alguém, vê a virtude dele, não vê a carniça dele, vê o lado bom. Treine os seus olhos a ver coisa boa, senão todo o seu corpo estará em trevas. Quem entendeu de glória a Deus. Eu vou encerrar essa pregação, eu tenho mais 4 minutos. Eu vou encerrar com uma pergunta. Imagina que tivesse um tempo, que tivesse uma perseguição contra os cristãos. Então o juiz da cidade vai mandar prender todos os que tiverem atitude de cristão. Todos aqueles que se portarem como discípulos de Cristo serão presos. Uma pergunta para você: será que teriam prova contra você? Será que quando olharem para as suas atitudes vão falar: esse é cristão? Lembra de Pedro, quando ele estava vendo quando Jesus ia ser crucificado? Chegou lá, a criada falou: ele é cristão, olha o jeito dele aí. Eu não sou não. Chegou, será que se fosse nós, olhariam para nós e falassem: ele é cristão? Será que teriam prova contra nós? Ou será que a gente seria do bolo, de todo, não tem diferença? Ó, esse aqui estava na quermesse, esse aqui estava no rodeio, esse aqui fala mal dos irmãos, esse aqui fala, esse aqui odeia, esse aqui... Será que teriam prova contra nós, irmãos? Será que nós também somos daqueles que odiamos, daqueles que criticamos, daquele que não amamos? Percebeu como é que é sério? Projeta o tema para mim, por favor, de novo. Deus dizendo para nós o tema. Só se puder, Maria. Vamos lá, Deus dizendo para nós: ouçam Jesus. Ouçam Jesus. Ouçam o meu filho amado. Ó,
esta é a voz deste tempo. O Moisés e o Elias passou. Esta aqui é a nova aliança. Ele tem uma voz. Ouçam-no. Amém. Vamos lá? Amém. Orem. Abençoe. Amém. Orem. Abençoa. Lembra do STF? Amém. Orem. Abençoa. Lembra do Lula? Amém. Orem. Abençoa. Lembra de toda a política brasileira? Amém. Orem. Abençoa. Lembra do seu vizinho? Amém. Orem. Abençoa. Lembra da sua sogra? Amém. Orem. Abençoa. Lembra lá do cara que te mandou embora do seu serviço? Amém. Orem. Abençoa. É fácil ser cristão? É fácil ser discípulo? Não é. Por isso que tem tão poucas pessoas. Por isso que nós não somos chamados para brincar. Esse é o tipo de pregação que ninguém gosta de ouvir, mas ela é séria, ela é a palavra de Deus, e nós precisamos entender, nós não temos o direito de odiar ninguém. Mas pastor, como é que eu vou lidar com aquele cara? Filho, não estou dizendo que é para você chamar na sua casa, não estou dizendo que é para você fazer churrasco para ele, mas fala bom dia ou boa tarde. Quando nós viemos da fazenda, tinha uma família que eu tinha um carinho muito grande. E nós saímos da igreja católica e eles, pode se organizar, e eles ficaram com uma raiva muito grande de nós. E um dia eu estava na porta da casa deles, eles me trataram mal pra caramba. Eles me agrediram. Aí eu fiquei chateado no começo, mas eu tomei uma decisão. Mas olha, eu vou ter que parar de entender que não é todo mundo que quer ser meu amigo. Não são todas as pessoas que querem a minha amizade. Então, deixa eu respeitar isso. Então, a partir daquele dia, eu só falo bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Eu estou muito feliz até hoje. E eu vejo que eles são doidinhos para voltar a ter familiaridade. Eu só falo bom dia, boa tarde. Deus te abençoe, mas não quero ser perto de mim, não. Você é azedo. Sabe o que Deus está dizendo? Você não tem o direito de odiar ninguém, mas você tem o direito de dizer quem vai viver com você. Quem que vai conviver? Quem são as pessoas que você vai querer ao seu lado? Lá na fazenda onde nós temos a base nossa, que é a Santa Virgínia, perdeu os pastores, vieram tudo para cá. Hoje nós estamos com um problema na comunidade de liderança, porque eles não conseguem se amar como eles amavam, eles não conseguem conviver como conviviam, porque todos os pastores vieram para cá, mas a comunidade perde, porque onde não tem amor que supera as diferenças, cai por terra aquilo que dizia que era, se não consegue ser o que é. Olha, eu não sei quem você aqui na igreja tem alguma diferença, mas eu te convido a partir de hoje a repensar, porque se você não conseguir amar nem os seus, como vai amar as pessoas na perseguição? Como você vai amar? Eu tenho em nossa família, né? A família da minha esposa é tudo testemunho de Jeová. Estou encerrando. É tudo testemunho de Jeová. Não dá para você conversar com o testemunho de Jeová. Não dá. Não perca seu tempo. Eu não converso mais. Então nós fala de time de futebol. Nós fala dos nossos tempos de juventude. Nós fala de Lavínia, que nós éramos de Lavínia. Lavínia é um cidadão, tem 833 habitantes. Nós falamos de tudo isso, menos de igreja. Por quê? Porque isso vai dividir, é uma seita, não condiz com o cristianismo. Então tem um jeito de ser inteligente. Evite disputas. Você tem seu irmão aí, que ele tem um pensamento político em relação a você? Não fale sobre política. Tem um corintiano aí no teu lado? Eu sei que o pessoal está se convertendo, largar esse mal para lá. Mas se tiver um corintiano, não fale a respeito de futebol. Amém, irmãos? Amém? Procure assuntos que glorifiquem o teu Deus, e não assunto que divide. Eu vou encerrar com uma fala do pastor Hernandes Dias Lopes. Ouça isso. Nós precisamos construir pontes e não muros. Repete comigo, eu fui chamado
para construir pontes e não muro. Nós não fomos chamados para dividir nada, nós fomos chamados para juntar. Talvez você vai ter oportunidade de pegar alguém que não é de Deus e trazer para Deus, mas se você construir muro, você não vai conseguir fazer isso. Seja inteligente. Por isso que Jesus chamou você para ser diferente. Feche os seus olhos aí sentado, antes do ministério cantar. Pensa numa pessoa que te fez mal. Pensa numa pessoa que prejudicou a sua vida. Pensa em alguém que prejudicou muito você, sua família, os seus filhos. E você se machucou muito por causa dessa pessoa. E você até desejou a morte dela. Você desejou que ela não tivesse nessa terra. E Deus está te convidando você, a partir de hoje, ser diferente. Perdoa ela. Pastor, o que é perdoar? Perdoar é você tomar uma decisão e falar: eu perdoo. E não arrastar esse lixo na sua vida. Porque toda mágoa é lixo. Tudo aquilo que te entristece é lixo. E se você desejar mal, é lixo. Deus está dizendo: coloque os lixos aos pés da cruz de Cristo e seja livre disso. Pai, em nome de Jesus, é a tua palavra. E o Senhor nos convidou nessa noite a ouvir o seu Filho. E o seu Filho nos chama a amar, orar, abençoar. O seu Filho não nos ensinou a odiar, não nos ensinou a dividir, não nos ensinou a disputar. O seu Filho nos ensinou a orar, amar e abençoar. Eu tomo essa decisão, repete comigo: eu tomo essa decisão. Eu tomo a decisão de ser discípulo do Senhor Jesus. Eu tomo essa decisão. Fica de pé falando para o Senhor. Diga: eu tomo essa decisão em nome de Jesus.